Olá! Gente, eu tenho recebido muitas perguntas e muitas dúvidas sobre o processo imigratório, tá? Então, hoje eu trouxe aqui uma amiga. Olá, tudo Tudo bom? bom? Muito prazer, muito obrigada pela oportunidade. Fico muito feliz de estar com a sua audiência. Então, a Márcia Fonseca, ela é coaching aqui nos Estados Unidos e ela é uma pessoa responsável por esse processo de coaching imigratório. Márcia, eu queria pedir para você se apresentar nesse primeiro momento. Muito obrigada, então, pela oportunidade. Eu sou Márcia Fonseca, eu sou CEO da Connection Leadership School, que é uma escola de liderança aqui em Orlando, e sou treinadora de líderes. E desde que eu vim para cá em Orlando em 2018, eu tenho trabalhado muito com imigrantes, até porque é uma consequência, né, do meu trabalho, e nisso eu vim estruturando por todas as minhas observações e com todas as histórias que a gente ouve também pela minha experiência enquanto migrante, as dores que o imigrante passa, né? E nisso a gente conseguiu desenvolver um processo estruturado, específico, para ajudar o imigrante nessa jornada de transição de vida, que é muito mais que uma transição de carreira, né? Uma decisão de viver. Muitos vêm para passar um tempo, para fazer uma experiência, mas cada movimento que a gente faz, ele tem consequência e impacto em muitas coisas da nossa vida. Então, eu percebi e me propus a estruturar isso para quê? Para minimizar esses impactos, para que as pessoas possam imigrar com mais segurança e especialmente respeitando os seus valores, porque isso é muito importante. Verdade. A gente ouve falar muito em coaching. O que é coaching? Hoje em dia a gente escuta falar, muitas pessoas se apresentam como coaching. O que é o coaching e o que não é coaching? Uma ótima pergunta, Érica. Obrigada por essa oportunidade. Bom, o coaching é uma metodologia, né? Hoje a gente tem vários profissionais que focam nessa metodologia, mas é uma metodologia de desenvolvimento humano, pessoal, profissional. Qual é a ciência por trás do coach? O coach ele uniu várias ciências, desde a psicologia, gestão, né, e desenvolvimento de pessoas. Então nós estudamos, existem várias formações e não é uma profissão. Então não tem, por exemplo, um conselho de coach, né, como existe o conselho de medicina, o conselho de enfermagem, psicologia. Então não é uma profissão regularizada, o que faz com que muitas vezes as pessoas usem o nome coach ou a metodologia de um jeito não muito legal. E gera essa confusão. Então, é um processo onde o profissional, ele usa todas as competências de escuta ativa, para fazer perguntas estruturadas para gerar consciência. Claramente, você como coach, num processo de coach, você não é um mentor, você não vai dizer para a pessoa, olha, o mentor, ele vai dar o caminho, eu sou especialista numa área, né, e vou te ensinar como você fazer esse caminho que eu já fiz. Então, vou te ensinar, vou te dar todo o caminho. O coach, ele não dá o caminho, ele não dá as respostas, mas ele gera consciência. A partir de um projeto estruturado de autoconhecimento, né, que a gente vai levando a pessoa ou a equipe ou a empresa, porque o coach pode ser em vários níveis, individual, time, executivo, depende da formação do profissional. No caso do imigrante, a gente vai trabalhar gerando nele, na família dele ou no casal que seja, essa consciência de quem eles são, quais são os valores, as suas necessidades, quais os recursos que eles têm e para onde eles querem ir, para onde eles querem chegar no sentido de qualidade de vida, de sonho, de mudança de vida. Então, a gente sempre fala que o coach, ele é um caminho a ser percorrido, então não é uma sessão, são várias sessões, é um processo, por isso chama um processo, e onde você vai passar do ponto que você está, do seu estado atual, para um estado desejado. Então pode ser para qualquer meta. No caso do processo de coach para imigração, a gente desenvolveu o step by step para a pessoa ter clareza, consciência de todos os obstáculos que ela pode encontrar, assim como todas as oportunidades. E para que ele, ou o casal, a pessoa tenha clareza para tomar melhores decisões baseado no seu autoconhecimento. Então, quando é uma pessoa, um indivíduo, a gente vai focar nele. Quando é um casal, a gente vai focar no casal.
para que tenha também um alinhamento de perfis comportamentais diferentes para olharem para a mesma direção e saberem que eles vão ter que fazer algumas concessões para que isso dê certo. Com certeza. Nesse tempo todo, nessa minha vivência também, né, como imigrante aqui, e o tempo todo que eu trabalhei em escola, onde a gente recebe muitos imigrantes, né, a gente vê a importância disso. Por quê? Porque é o que a gente estava conversando antes. O casal, ele precisa estar muito alinhado. A família precisa estar muito alinhada numa mudança dessa, né? Não só financeiramente, emocionalmente. E aí eu queria que você falasse sobre esse processo de coaching imigratório. Quando a gente recebe um casal, uma pessoa que deseja vir para cá, muitas vezes é ideal que ela faça esse processo antes de vir, Claro. né? Para se preparar, para tomar a decisão no momento certo. Mas às vezes a pessoa não tem consciência que existe isso e acaba mudando. E aí quando ela tá aqui já com 6 meses, às vezes até 2 anos, ela descobre e aí ela vai fazer o processo. Então, quando ela passa por isso, o que a gente tem como experiência aqui? A gente já vê pessoas que já passaram por muitas dores que não precisavam passar. Exatamente. Com muitos sofrimentos e até muitas vezes desestruturação familiar. E às vezes aquele sonho americano se torna um pesadelo. Vários casais acabam numa transição dessa até se separando. Muitas vezes. E filhos que entram com problemas emocionais, porque a mudança de um país é uma coisa muito séria, né? É maravilhoso, eu não me arrependo, acho que você também não se arrepende. A gente sabe que aqui nos Estados Unidos a gente tem muitas oportunidades, mas não é um mar de rosas. Então a gente tem que também ter essa consciência. Então é um alerta para que quem queira tomar essa decisão buscar de verdade as informações e tome as decisões consciente, né, das regras, das leis, Sim. do que pode, do que não pode, quanto tempo, dos recursos, como é para ganhar a vida aqui também, porque às vezes você tem uma reserva, você vem com dinheiro e você acaba não conseguindo aquilo, entrar no mercado de trabalho, enfim, tem várias coisas, então você precisa se preparar. E quando você se prepara, eu acredito muito, você pode realizar esse sonho, todo mundo pode, né? Seja já com recursos financeiros maiores ou menores, desde que você se prepare, se planeja e saiba dos riscos e também dos desafios que você vai enfrentar, porque você vai enfrentar desafios, então tem que estar preparado para isso. E o que eu acho muito importante falar é assim, não adianta você pedir opinião às vezes de um amigo, de um conhecido, ou você mesmo esteja seguindo, né, um influenciador, um blogueiro, enfim, por quê? Porque cada um tem um perfil, cada um sabe o seu perfil financeiro, né, a sua estrutura familiar, como é que funciona. Então, realmente isso é uma coisa que tem que ser analisada de forma personalizada. Perfeito. Né? Então, quem deve fazer esse processo e por quê? Exatamente, por conta de tudo isso que nós falamos, e se você já está nesse caminho, né, se você já veio para cá, você está buscando, provavelmente você já ouviu muita gente, né, no YouTube, no Instagram, e ouviu colegas, talvez você tenha amigos que já tenham vivido isso, e o que a Erika colocou é importantíssimo. Conselhos, se fosse bom, a gente vendia, né? E assim, muita gente hoje está vendendo conselho, gente, cuidado. Por quê? O que funciona para você, Erika, por mais maravilhoso que seja, por mais amor que você tenha por mim, pode ser que não funcione para mim. Porque cada um tem a sua história, tem as suas experiências e o seu processamento, os seus filtros mentais das experiências são diferentes. Então você vai falar, mas o que vai me dar segurança? Você tem que descobrir o seu caminho. Verdade. Então essa descoberta do seu caminho é que o coach traz, que é quando você vai pegar pecinha por pecinha. Quem é a Erika? Qual é o perfil comportamental dela? A gente faz o teste de perfil comportamental, a gente faz o teste de inteligência emocional, que você vai identificar onde que está ali as coisas mais difíceis para você lidar, qual que é o seu melhor ambiente de trabalho, os seus talentos. Então a gente vai dar o polimento para você ter mais autoconfiança em de fato saber quem você é,
quais são os seus valores, aqueles valores que são inegociáveis. Por exemplo, muitas pessoas vêm para cá e aí deixam a sua realização, por exemplo, médicos, advogados e outros profissionais deixam a sua formação. Aqui você tem que validar o seu diploma ou fazer outra profissão, e até que isso se construa, não é só pelo dinheiro. É a sensação de estar realizando o seu propósito. Pessoal, né? Que eu vejo que engloba isso tudo, né? É uma realização profissional. Realmente, isso pesa muito, porque o que a gente mais escuta falar é assim, e eu cansei de falar dessa forma, não, porque no Brasil eu sou advogada, aqui eu tive que me reinventar. Sim. Né? E não é todo mundo que tem uma estrutura financeira, emocional para mudar radicalmente, né? São muitas mudanças, não é uma mudança só de país, é uma mudança estrutural, né? Completa. Tem um estudioso que é o Maslon, e ele já é antigo a pesquisa dele, e muitos outros hoje vêm usando ele para outros estudos, que ele estudou a pirâmide de necessidades humana. E é muito interessante, eu uso essa pirâmide como base desse processo de coaching, porque o ser humano ele tem algumas necessidades, e esse estudo dele veio para identificar por que as pessoas tinham mais motivação para trabalhar com algumas coisas, e às vezes no mundo executivo, as empresas querendo aumentar a produtividade, vou dar um prêmio para quem produzir mais, isso aqui, e eles viram que não adiantava eu pagar mais um funcionário se eu não atendo algumas necessidades. Então, quando a gente muda, a gente pega essa pirâmide, que é uma pirâmide que tem a base e vai subindo, a gente meio que dá um terremoto nessa pirâmide. Então, a base dessa pirâmide são as necessidades fisiológicas. Quando você vem com recursos financeiros, provavelmente você não vai passar necessidades fisiológicas. Ok, tá ali. A segunda são as necessidades emocionais. E aí é que pesa. Então a gente começa a ter as necessidades nossas, nossos amigos estão lá, nossa família, e até que você encontre pessoas que você pode confiar de novo. Exatamente. É um novo círculo de amizade, né? Isso. Então você tem que saber que você vai passar por isso. E aí o que acontece? Vem uma família. O marido está numa fase de adaptação, a mulher está em outra, os filhos estão em outra, e às vezes quando um tá bom, o outro não tá bem. Exatamente. Então precisa ter esse cuidado, e é normal. Mesmo que você se prepare, quando você chegar aqui, o seu cérebro, ele vai gerar um certo nível de ansiedade, porque é tudo novo. Você se sente inseguro, essa insegurança dá um medo. Até que você consiga se sentir confiante na língua, né, nas pessoas. Então, vai gerar um nível de ansiedade, pessoas têm insônia, alguns desenvolvem até depressão. Mas quando você se prepara e sabe que você vai enfrentar por isso, você sabe que aquilo vai passar. Então, você vem com outros olhos e você vai ter mais tolerância também. Então, você tem que se preparar para ter mais tolerância e flexibilidade. É claro que a gente não sabe tudo o que vem pela frente. Certo. Mas se a gente tiver uma organização, né, um preparo, isso vai facilitar a sua adaptação aqui, né? Então, me diz uma coisa, quais são os cuidados que você poderia aqui enumerar que uma pessoa que pensa em migrar deve ter? Os principais cuidados. Bom, o primeiro não siga o modelo do outro. Por melhor que deu pro outro, primeiro ponto. Olhe você. Então busque você, se você é casado com seu esposo, com sua esposa. Muitas pessoas falam, mas como é que é aí? Perguntam para você também, né? Amigos meus, eu quero ir, como é que eu faço? Eu estou aqui ainda, meu marido é médico, então eu estou ainda 2 anos e pouco nessa situação. Meu marido vai para trabalhar, volta, e aí fala, como é que faz? O marido longe, né? E assim são muitas mulheres, né? Sim, você sabe disso. A maior parte das pessoas que eu conheci, elas estavam nessa situação, né? Estavam aqui com visto de estudante, adaptação. A esposa vem antes com os filhos, o marido fica lá mantendo, né? Provendo. E isso é difícil, porque você fica longe da sua família, né? E do seu marido. É difícil para os dois, para o casal, é difícil para os filhos. E é como se a gente tivesse com uma perna lá, outra aqui, né? Então a gente não se desliga do que aquilo que a gente tinha lá, a gente cria uma certa nostalgia do que ficou,
e ao mesmo tempo a gente não se entrega totalmente aqui para viver aqui. Então essa transição, então os cuidados que nós estamos falando, então é esse cuidado emocional. Então primeiro, não faça o modelo do outro, observe, é bom observar, seja curioso, mas vai você buscar as suas respostas, você com seu marido, com seu casal, o casal, encontrar as suas respostas, no sentido de quanto tempo nós vamos ficar lá. Não, você não vai ter todas as respostas, tá, gente? A gente não tem todas as respostas, mas quanto mais informação você tiver, mais segurança você vai ter para dar esse primeiro passo. E como é uma decisão muito importante, uma transição de vida, não se deve ser dada sem pensar, sem avaliar muito bem todos os prós, os contras, os possíveis obstáculos. Se prepare, né? Faça aí seu planejamento e faça essa transição devagar, porque se você fizer muito rápido, você vai poder ferir alguns valores e quebrar até alguns relacionamentos e machuca, muitas pessoas ficam doentes, né? Então é esse cuidado e de atenção às leis, né? Muito importante isso, que cada um veja as suas condições, procure com os advogados, com pessoas especialistas, né? Porque tem várias coisas que você tem que saber, a questão de validação de diploma, né? De carreira, se você vai abrir uma empresa, como é que você vai se sustentar aqui, o que você pode, o que você não pode fazer, que visto que cabe a você, por quanto tempo, que direitos que esse visto te dá, o que não dá, a questão das escolas dos filhos, aonde morar. Muitas pessoas também pensam, eu vou comprar uma casa, então tá tudo certo, eu já posso morar aí e vir, não é assim, não, né? Então tem um monte de coisa que a gente precisa ver, aonde meu filho vai estudar. Então são várias coisas que a gente, no processo de coach, a gente já, com toda essa experiência, a gente já aponta, a gente não dá conselho, a gente não vai dizer, olha, você tem que fazer, não. A gente vai apontar possíveis situações que vocês têm que pensar. E que juntos o processo de coach vai te ajudar a você ter maior consciência sobre aquela situação e buscar os recursos para você tomar as decisões, porque são muitas decisões. Vai traçar um plano, né, para a pessoa, e é aquilo que a gente está falando, gente. Cada um tem a sua realidade, o seu perfil, né? Então, por isso é tão importante ter uma assessoria, né, organizar isso antes de vir, porque o que a gente mais encontra são pessoas que chegaram aqui totalmente perdidas, né, sem rumo, sem saber o que fazer. Mal informadas. Mal informadas. E uma coisa que eu achei super relevante, até na live que ela fez ontem, onde você falou assim, que tem coisas que são assim de extrema relevância, que não, assim, não tem como você deixar de se organizar. É até perigoso. Porque é perigoso. Você depois pode perder. Imagina, você vendeu tudo que você tinha no Brasil, né, para dar um passo tão importante. Aí você falou muito bem, a pessoa chega, vai dilapidando o patrimônio, né? E aí depois vê que não vai conseguir aplicar para um outro tipo de visto, né? Na maior parte das pessoas estão vindo com visto de estudante, não conseguem um outro visto e infelizmente acabam tendo que retornar para o Brasil, é o que você falou, até com uma boa experiência daqui, mas infelizmente sem poder continuar, sem poder, né? Uma certa frustração, porque você tem aquele sonho, aquela expectativa, você passa pela dor da adaptação, da mudança, porque gera dor, gente. Você sai da sua zona de conforto, você tem que se adaptar. Então, por mais sonho colorido que seja, vai ter um processo que vai custar um pouco emocionalmente para você. Então, isso é importante que tenha consciência, né? E não é um mar de rosa, né? Então, assim, vai ter uma transformação. Até um casamento, você casa apaixonado, né? Nos primeiros 2 anos, é aquela adaptação, né? Então, é romântico e tudo, mas existe o lado que muitas vezes as pessoas não conseguem ver quando estão apaixonados. E aí, quando chega aqui, começa a ver algumas coisas, tá? Como, por exemplo, né, a dificuldade para a gente ter serviços, que no Brasil a gente tem muita facilidade com funcionário, né, com pessoas que nos ajudam em casa, que leva, que busca filho, e aqui você não tem, né, uma rede de amigos, de família, de função, então você tem que fazer tudo. A grande maioria das pessoas, né, tem essa realidade, e quem vem estudar, tem que dar conta de levar filho, de buscar, de cuidar da casa. Então a mulher, eu queria terminar falando isso, porque eu acho que a gente já está bastante longo, a mulher especialmente, ela precisa ter esse cuidado, esse olhar, porque ela precisa se preparar, porque se ela não ficar bem,
infelizmente, muitas voltam porque a mulher não se adaptou. É verdade. Porque ela precisa enfrentar muitas coisas que talvez ela não estivesse preparada. Então ela tem que estar bem, né, com consciência. E esse estar bem, eu gosto de falar, é consciência. E a pessoa tem que fazer a decisão por ela. Isso é outra coisa muito importante. Às vezes o marido quer vir, a mulher vai, mas não sabe direito o que está fazendo, ou ao contrário. Então é importante que os dois tomem a decisão. A decisão tem que ser uma decisão em conjunto, né? E normalmente, até pela experiência que eu tive nesses anos, geralmente um toma mais à frente. Mais coragem. Né? O outro, um é mais razão e o outro é mais emoção, né? Então, no meu caso, o meu marido foi que tomou a frente. E eu vou ser bem sincera, eu fiquei com muito medo, com muito receio. Há 7 anos atrás, quando eu vim, eu não tinha tanta informação como a gente tem hoje, que tem o seu lado, né, bom e o lado ruim, que é exatamente o que a gente está falando, é aquilo não acreditar em tudo que a gente escuta, tudo que a gente ouve, porque nem sempre o que é bom para um é bom para o outro. Por isso, a importância de vir mais com uma organização, um planejamento e uma assessoria. Com certeza. Márcia, queria te agradecer muito o seu carinho, suas palavras. E essa daqui é o primeiro vídeo que a gente faz junto, mas o primeiro de muitos. E que a gente possa aí agregar e contribuir para os seguidores, tanto os meus quanto os seus. Maravilha. Para que a gente possa passar a informação de forma correta, né? Coerente, com muita cautela, porque são vidas, né? E toda uma história familiar, às vezes, né, uma história de vida. A pessoa, muitas vezes hoje a realidade é que a grande maioria dos imigrantes brasileiros que estão vindo para os Estados Unidos, para essa região da Flórida, são pessoas bem estruturadas, né, com família, com recursos, e que acabam vindo por uma opção de qualidade de vida, de oportunidade para os filhos, e não está errado, mas se não fizer isso bem planejado, pode às vezes trazer impactos que não precisava passar, né? Então, não custa nada você buscar o seu caminho, essa jornada, e o processo de coach vai te trazer essa segurança. Eu estou à disposição e deixo também para vocês fazerem perguntas no meu perfil, no seu, no direct, que a gente se organiza com essas perguntas para trazer uma outra live junto, outro bate-papo. Com certeza. Tá Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima, gente.